Muito bem, amigos. Estudo da lição número 11, a parte de segunda-feira, falando sobre confiando em Deus e não nos recursos. Quando nós olhamos para as lutas da vida, geralmente nós percebemos que Deus nos promete forças para superarmos muitas das dificuldades que enfrentamos em nossa vida, muitas necessidades. E essa confiança está vinculada justamente à confiança que nós tivermos em Deus desenvolvida a cada dia. Ninguém consegue ter uma confiança de bate-pronto, relâmpago. É preciso desenvolver isso a cada dia. Por isso que lá em Babilônia, Daniel e seus 3 amigos passaram por provas e confiaram em Deus e foram leais a Deus. Mas eles não obtiveram essa confiança, essa perseverança de imediato. Lá na terra natal deles, eles tinham o contato e comunhão com Deus. E isso nos ensina que hoje, em nossas lutas diárias, precisamos desenvolver a cada batalha uma confiança de como Deus está nos ajudando. Por isso, a palavra de Deus diz assim: a tua força será como os teus dias. Deuteronômio 33, verso 25. Há muitas promessas na palavra de Deus que nos libertam do medo que nos acometem quando temos que enfrentar alguns problemas. Por isso, essas promessas que Deus tem em sua palavra são parecidas com aqueles diques, aqueles muros que tem à beira-mar e que protegem assim as casas das ondas ou da maré quando sobe. Fora daqueles muros existe paz, ali para dentro existe um mar revolto. Por isso, as promessas de Deus são parecidas com esses muros que nos protegem a vida e nos dão calma. O grande pregador Moody, ele tinha um verso preferido na vida dele, que era justamente o que está no livro de Isaías 12, verso 2. Ali diz o seguinte: eu confiarei e não temerei. O grande pregador Moody dizia o seguinte: na sua caminhada para o céu, que tal você viajar de primeira classe? Não viaje de segunda classe. Segunda classe é o que está no livro de Salmos 56, verso 3. No dia em que eu temer, eu confiarei. O pregador Moody dizia: isso é andar de segunda classe. A primeira classe é: eu confiarei e não temerei. Ou seja, eu terei confiança agora. Eu não vou esperar chegar uma crise para que eu tenha confiança. Eu vou ter confiança agora. Isto é viajar de primeira classe na vida espiritual. Façamos isso. Viajemos de primeira classe e seremos vencedores em muitas batalhas. O rei Davi, por exemplo, tinha muitos motivos para confiar em Deus, para viajar de primeira classe. Ele viu muitas coisas em sua vida, ele derrotou o gigante Golias pelo poder de Deus. Ele conseguiu escapar da fúria do rei Saul, perseguindo ele com mais de 3.000 soldados, e Deus o livrou de todas as investidas do rei Saul. Davi viu quando Jonatas, seu amigo, e seu escudeiro derrotaram uma guarnição inteira de filisteus, somente pelo poder de Deus, e com uma espada na mão. Então, Davi tinha motivos para confiar em Deus, mas um dia Davi, depois de estar no trono, ele resolveu fazer uma coisa que não foi muito legal. Ele resolveu fazer uma contagem dos soldados do seu império. Ele queria com isso dizer que quando ele pegou o trono das mãos de Saul, o reino estava capenga. E agora, com o seu reinado, sua administração, o reino estava muito melhor. Era como dizer: eu sou realmente muito bom. Olha o texto bíblico. A pergunta número 2 diz o seguinte: na contagem que Davi pediu para o comandante Joabe fazer do povo que era soldado, por que ele decidiu fazer isso? E o que o comandante Joabe o aconselhou a fazer? Vamos ao texto? 1 Crônicas 21, verso 1 diz assim: olha o texto. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar o povo de Israel, os soldados. E disse Davi a Joabe e aos seus maiorais do povo: ide, numerai o povo de Israel e trazei-me a conta, para que eu saiba o número de soldados que eu tenho. Então disse Joabe: ó meu senhor, por que o senhor vai fazer isso? Isso não vai ser bom. Isso vai se tornar um delito para Israel. Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, e por isso saiu Joabe por todo Israel. Então voltou para Jerusalém com o recenseamento feito. E Joabe deu a Davi a soma do número do povo, e era em todo Israel 1.100.000 homens que arrancavam da espada. E era também do povo de Judá 470.100 homens
que arrancavam da espada. Esse negócio pareceu mal aos olhos do Senhor. Por isso feriu Deus a Israel. Então disse Davi a Deus: ó Senhor, gravemente pequei em fazer esse negócio. Porque agora, Senhor, ser servido de tirar a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente, e ele foi a Davi dizendo, vai e fala a Davi, dizendo, assim diz o Senhor, 3 coisas te proponho, escolhe uma delas, para que eu te faça. Assim diz o Senhor, escolhe para ti, Davi, ou 3 anos de fome, ou que por 3 meses teus inimigos te consumam diante da espada, ou que por 3 dias o anjo do Senhor assim destrua todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que resposta eu darei a quem me enviou, disse o vidente Gade. Então disse Davi ao vidente, estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque muitíssimas são as suas misericórdias. Não caia eu nas mãos dos homens, para que não zombem de mim e do Senhor. Mandou, pois, o Senhor a peste sobre Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. Então, a pergunta, por que Davi pediu a Joabe para contar o povo, e que resposta deu Joabe para Davi? Davi seguiu um conselho de Satanás. A resposta é, Davi seguiu um conselho de Satanás para contar o povo e ficar orgulhoso e confiante na sua força militar, ao invés de confiar em Deus. Joabe percebeu isso e o aconselhou a não fazer, mas Davi não ouviu e impôs a contagem e recebeu a punição divina. A presunção é um pecado que tirou Lúcifer do céu. Ele deixou de confiar em Deus, quis o trono de Deus, quis o seu lugar, sua adoração, e ele confiou em si mesmo de que ele conseguiria isso. E quando ele fez isso, significou tirar Deus do seu coração, do trono do seu coração, e entronizar ali o eu. Por isso sempre vai causar derrota ao ser humano, principalmente se a pessoa já conhece o poder de Deus e deixa de confiar em Deus para confiar nos seus próprios recursos. Por isso, o mandamento diz, não terás outros deuses diante de mim. Confiar em si mesmo, em seus recursos, é fazer dos seus recursos um ídolo e tirar Deus do trono da sua vida. Isso significa ofender a Deus. Ellen White, até falando sobre a questão de Davi, que contou o povo, ela mencionou o seguinte no livro Patriarcas e Profetas, página 747, para aumentar o exército e mostrar a superioridade militar, tornou-se necessário fazer o censo da população. Foram o orgulho e a ambição que motivaram o rei Davi a mandar contar o povo. A contagem do povo mostraria o contraste entre a fraqueza do reino quando Davi assumiu o trono e a sua força e sua prosperidade sobre o seu governo. A prosperidade de Israel, no entanto, sob o governo de Davi, fora devido à bênção de Deus, em vez de atribuível à habilidade do rei ou à força dos seus exércitos. Davi não entendeu isso. E por incitação de Satanás, para cair em castigo, em punição, desobediência divina, Satanás incitou Davi a contar o povo, para que ele pudesse dizer, esse reino só está assim porque eu sou bom. Às vezes nós caímos nesse orgulho. A igreja só está assim por causa de mim. A igreja só está forte porque eu sou consagrado. A igreja só está bem. Isso é um orgulho. A minha casa só está bem porque eu sou assim. Veja que prejuízo a nação sofreu por causa da presunção de Davi. Muitas vezes, a presunção de um pai de família traz prejuízo para toda a sua casa. Fiquemos em alerta, porque Deus nos abençoa e nos dá sustento. Devemos reconhecer que tudo vem das mãos do Senhor. Ao dizermos, é minha casa, é o meu carro, é o meu cartão de crédito, devemos dizer, tudo isso é do Senhor, louvado seja o seu nome. Deus nos abençoe a entendermos que tudo vem do Senhor. Obrigado, meu Deus, porque essa lição nos ajuda a entendermos que dependemos do Senhor. Nos dê um excelente dia na sua presença e um reconhecimento de que o Senhor tem tudo nas mãos, em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração. Fique com Deus, tenha uma segunda-feira abençoada e uma boa semana com lutas e vitórias pelo poder de Deus. Fique com Deus.